Fala, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui com o nosso canal EBD para Todos e estamos aqui dando continuidade à nossa EBD, ao nosso quarto trimestre desse ano de 2020 e nós estamos falando sobre o assunto, né? Vamos conferir aqui o nosso assunto de hoje. Falamos sobre a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Esse é o tema da nossa lição, tá, desse trimestre. E a lição que nós iremos estudar hoje é a lição de número 2. Falaremos sobre quem é Jó, a biografia desse homem de Deus, aí, esse homem fiel. Então, já quero convidar você aí para estar comigo em mais essa lição, em mais essa bela e maravilhosa lição dessa semana e desse trimestre, beleza? Então, daqui a pouquinho, eu vejo você aí, depois aqui da nossa vinhetinha de abertura, eu vejo você aí com mais uma história, beleza? Posso contar com você? Então vamos lá, até daqui a pouco. Então vamos lá, voltando aqui, né? Vamos continuar aqui a nossa lição de hoje. Então, antes de eu entrar aqui, eu já quero convidar você aí para estar juntamente conosco, deixando aí sua participação. Não se esqueça, deixe o seu comentário, aperte o sininho, deixa aí o seu joinha aí, vai ali no cards. Gente, faça aí o que tem que ser feito para nos ajudar aqui, pois nós estamos aqui para fazer aqui algo de bom, que é lecionar, trazer as lições de uma forma aqui que você possa entender. Então, o meu objetivo aqui é chegar a uma conclusão que você consiga entender, beleza? Então, vamos lá, vamos sem mais delongas. Não se esqueça, deixe o seu joinha. Se você está gostando e você quer mais, está aprendendo mais aqui junto comigo, então nos ajude aí com esse joinha, beleza? Eu tenho bastante coisa boa aqui para você, tá? Então, você não vai perder estando aqui conosco no nosso canal. Então, vamos lá. Todo mundo faz, mas tem aqueles que procuram fazer o melhor. E eu quero fazer o melhor para você, beleza? Então, vamos lá. Lição de número 2, gente. É a lição de hoje que nós iremos estudar aqui. E o tema de hoje, como eu disse, é a biografia. Falar sobre a biografia desse patriarca é maravilhoso. Quem era Jó? Olha só, vamos aqui falar a respeito desse grande homem de Deus, das suas qualidades, logicamente, né? Aquele que é ser humano, ele tem qualidades, mas também tem os seus defeitos, sim, claro que tem. Jó não era perfeito, gente. Jó não era um modelo de perfeição, de impecabilidade. Pelo contrário, Jó cometeu alguns erros também. Jó deu algumas gafes no decorrer da sua história. Isso nós vamos falar nas próximas lições, mas aqui nós vamos falar sobre a pessoa desse grande patriarca aqui que foi Jó. Esse exemplo, gente, esse exemplo de fé, tá? Esse exemplo de fé e de confiança. Jó é um grande exemplo de fé e confiança para nós. Então, nós vamos aprender aqui com Jó e eu quero que você venha comigo aqui para esta lição. Vamos lá. O texto áureo, nós vamos ler aqui, está em Jó, no capítulo 1, verso 1. Tá? O nosso texto áureo diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, olha só, gente, homem sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Então, nós vamos falar aqui também sobre essas 4 qualidades, tá? Nós vamos aqui abordar sobre essas 4 qualidades aqui desse grande homem de Deus, tá bom? Então vamos lá. A verdade prática, ela vai dizer assim: quem zela por um caráter irrepreensível obtém testemunho acerca de sua integridade. Então olha só que coisa linda, gente. Manter-se o seu
caráter, zelar por um caráter ilibado, um caráter que venha a tornar um testemunho para as pessoas, que as pessoas venham a olhar para você e venham testemunhar do seu caráter, isso é um privilégio. Então, olha só, que as pessoas, elas dão testemunho da sua integridade. Então, quem mantém a sua integridade no seu caráter, ele é um grande testemunho para as demais pessoas aí. A nossa leitura bíblica em classe se encontra também no livro de Jó, né? No capítulo de número 1, verso 1, e o Jó, capítulo 1, até o verso 5, né? Então, capítulo 1, até o verso 5, diz assim, ó: havia um homem na terra de Uz, cujo nome o nome desse homem, no caso, era Jó, e este era homem sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 jumentos de boi, ou juntas de boi, e 500 juntas, 500 jumentas, era também muitíssimo a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. E convidavam as suas 3 irmãs a comemorar, né, nas suas casas ali, comer, beber e fazer as festas ali. Verso 5. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificavam, e se levantavam de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia o Jó continuamente. Gente, maravilhoso essa lição aqui. Então nós vamos caracterizar aqui a vida de Jó como aquela pessoa que tinha tudo, que não precisava de nada, tinha todas as coisas que um simples mortal sonha ter. Então Jó, ele era detentor de muitas riquezas. Vamos se dizer que hoje Jó seria um Bill Gates da vida, né? Um Zuckerberg da vida, um Rockefeller, um Rothschild. Vamos se dizer assim, que Jó seria um desses homens mais ricos, um dos barões aí do petróleo, né? Ali do Oriente Médio, esses sheiks da Arábia. Então seria um desses homens ricos, bilionários, trilhardários nos dias de hoje. Então Jó tinha tudo, só que a diferença de Jó para esses demais era que Jó possuía os bens. Jó não era possuído pelos bens. Então havia uma diferença. Enquanto esses ricos, esses milionários de hoje, eles têm sua riqueza como seu Deus, Jó era diferente. Jó, ele tinha sua riqueza e ele sabia que aquilo era importante para ele, mas o que mais era importante para Jó era o seu Deus. Até mesmo a sua família, os seus bens, sua esposa, tudo isso Jó tinha. Só que mais importante do que isso para Jó era a sua fé, a sua convicção e a sua obediência a Deus. Então Jó tinha tudo, mas tudo aquilo que ele tinha não tinha Jó. Então isso que caracterizava esse homem tão maravilhoso aqui, esse terceiro homem aqui, né, que a Bíblia vai dizer na questão de ser aí temente a Deus, de ser piedoso, de ser um homem íntegro, um dos terceiros, né, que a Bíblia vai dizer aí em Ezequiel capítulo 14, que nós vamos falar rapidamente aqui. Mas vamos lá, a nossa introdução aqui, eu quero rapidamente aqui, tá? Logicamente nós temos aqui alguns objetivos, né, que é mencionar que Jó procurava viver de forma íntegra e justa, isso independente daquilo que ele tinha e daquilo que ele era. Ele procurava ser justo, mas não somente justo com Deus, gente. Ele era justo com Deus, porque Deus era justo para com ele, e Jó era justo para com as pessoas,
porque Jó era conhecidíssimo, tanto que três amigos vieram estar com ele ali todo o processo que Jó passou ali de enfermidade. Jó foi levado até as cinzas, até o monturo ali de rei. Ele chegou ao ponto de ser lançado ou de ficar ali no lixo da cidade, de estar ali naquele entulho da cidade. Então olha só que caída na sua vida deu pela sua integridade, gente. Olha só, ele estava sofrendo tudo isso não porque Jó tinha negado a Deus ou porque Jó tinha errado e pecado diante de Deus. Não, ele estava sofrendo tudo isso porque ele se manteve íntegro até o final. Mas depois nós vamos ver mais para frente, não agora, nós vamos ver aí tudo que Jó conquistou por se manter íntegro na presença de Deus. Depois citar a prosperidade de Jó como consequência do favor de Deus, porque tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos, isso ela vem de Deus, é presente de Deus para nós. Então nós não somos donos, somos apenas mordomos dos nossos bens. Então tudo que nós temos é Deus que nos deu, são presentes de Deus, não se esqueça disso. Destacar, terceiro aqui, a piedade pessoal de Jó como modelo para os crentes. Então, preste bem atenção em tudo que Jó era e tudo que Jó continuou sendo e se manteve, e vamos tomar isso como experiências e modelo, pois Paulo diz que hoje nós vemos por espelho, mas nós amanhã, depois, veremos como ele é. Então nós temos que seguir esse exemplo de Cristo, ser imitadores como ele era de Cristo. Então Paulo fala assim, sede meus imitadores como eu também sou de Cristo. Então, é bom que nós pegamos esses modelos, pegar esses modelos de homens que foram esses grandes marcos para a sociedade, para o ser humano, e copiar não é pecado. Não é pecado e não é plágio você copiar, uma característica de uma pessoa. Então, isso não é plágio. Isso é você procurar a ser diferente, ser uma pessoa boa. Então, vamos lá, vamos procurar aqui seguir esse modelo de Jó, tá bom? Então, vamos lá. Comentário aqui, Nosso comentário é a nossa introdução, diz aqui, eu vou ler a introdução e fazer rapidamente aqui um comentário rápido e encerrar aqui para nós não tomar muito tempo. Vamos lá. Introdução. O autor sagrado não elabora uma biografia de Jó, tá? Só entendendo, fechando aqui, que nós estamos tratando aqui não com o próprio Jó. Não é o próprio Jó que está contando a sua história. Jó é um personagem verdadeiro da história. Ele existiu sim, é um personagem real, mas assim dizendo, melhor assim dizendo, Jó é um personagem real da história. Jó, ele era parte da história, só que não foi Jó que contou a história. O livro de Jó, ele é uma incógnita, não sabemos quem escreveu, já diz isso lá no vídeo passado, se você quiser ver, você pode voltar lá. Eu falei aqui a respeito do livro de Jó, que nós não sabemos, na verdade, enfim, quem é o escritor. Tem-se alguns nomes, alguns teólogos colocam alguns nomes aqui, mas são incógnitas que nós não sabemos, na real, quem é. Então, tudo que o autor desse livro escreveu sobre a questão de Jó são todos, vamos dizer assim, talvez fruto de alguém que conheceu a Jó, tá? Pode ser que esse homem que escreve, que relata aqui essa história de Jó, talvez ele conheceu Jó, e outro ponto aqui, Deus revelou a esse homem, esse homem de Deus, para poder escrever sobre a vida desse grande homem aqui, que esse homem ele foi uma testemunha, de que Deus, ele é maravilhoso, e Deus também deu testemunha desse homem. Tanto Jó foi testemunha de Deus, porque ele mesmo disse, olha, eu não conhecia ele, mas agora os meus olhos o vê. Eu não conhecia, só sabia de ouvir falar, mas agora eu conheço porque eu vi, eu vejo e eu continuo vendo esse Deus tão maravilhoso. Então vamos lá. Todavia foi sem dúvida
todavia foi sem dúvida distinto na espiritualidade. Ele foi um homem que não apenas possuía bens materiais e uma família sólida, mas mantinha profunda comunhão com Deus. Assim, nesta lição, nesta lição, destacaremos alguns traços da vida espiritual de Jó, tá? Então nós vamos aqui, com base aqui nesses assuntos, né, nesse tema, nós vamos aqui traçar alguns perfis, algumas características aqui desse homem tão maravilhoso que a Bíblia nos cita aqui. Eu quero já entrar aqui, já nessa, para fechar essa questão, só vou aqui citar o ponto central aqui, que é, né, todo o comentário aqui tem um ponto central, tem algo que difere aqui dos fatos, e eles são bastante gritantes aqui para nós entendermos. O ponto central da lição é o temor do Senhor. Na verdade, o temor do Senhor é a base de uma vida reta e íntegra. O temor do Senhor, como diz, acho que é em Provérbios, né? Provérbios capítulo 9, verso 10, diz assim, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, temer ao Senhor é o princípio para uma vida sábia. Aquele que teme a Deus, ele vive mais. Aquele que teme ao Senhor, ele vive aí a todo o tempo que é necessário para ele viver na terra. Mas nós vamos aqui entrar aqui nessa introdução aqui, nós vamos falar aqui. Um homem de caráter. Primeiro ponto aqui, um homem de caráter irretocável, íntegro, sincero e temente a Deus, e que se desviava do mal, reto, né? Então são essas características, essas 4 características aqui que nós iremos abordar e depois nós iremos encerrar aqui para você, beleza? Então nós falamos aqui quem era Jó. Primeiro, como ser humano, Jó como ser humano. Quem era Jó como ser humano? Foi considerado por Deus, Jó, foi considerado por Deus como um dos 3 homens mais piedosos que já existiu na face da terra. Então Jó, ele está dentro das características aqui, colocando esses 3 homens aqui que a Bíblia nos conta. Vamos aqui ver lá em Ezequiel. Então vamos lá. Ezequiel 14:14 vai dizer assim, ó: mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem vivendo ali, a honestidade desses 3 homens salvaria apenas a vida deles. Eu, o Senhor Deus, falei. Então, olha só, esses 3 homens aqui, Daniel, Jó e o próprio Noé, então estão dentro aqui desses 3 homens mais piedosos, né, que a Bíblia relata aqui. Então, Jó, ele é caracterizado aqui por Deus, ele é dado aqui esse testemunho por Deus aqui, que ele é um dos homens mais piedosos de todos os tempos. Então, esse é o primeiro ponto aqui que nós iremos abordar a respeito de Jó como ser humano, tá? Ele era um dos patriarcas que, mesmo tendo vivido antes da lei de Moisés, não deixou de viver a lei. Então, olha só, em seu coração, essa lei moral, né, que nós conhecemos aí. Então, mesmo antes de Deus ter dado a lei a Moisés, esse patriarca viveu antes ali, né, do período mais ou menos de Abraão, Isaac e Jacó. Então, esse patriarca, ele viveu dentro da lei, ele obedeceu os mandamentos, serviu ao seu Senhor. Então, mesmo ele estando no período ali antes da lei, né, período antes da lei, ele vivia dentro da lei ali, sabendo que Deus era a lei, né? A lei em seu coração. Segundo ponto aqui, como homem de família. Então, nós falamos sobre Jó como homem, como ser humano, né? Como um homem da sociedade. E agora como um homem de família. Nós vamos ver aqui no decorrer da história, no decorrer aqui das lições, vamos falar aqui a respeito de Jó, né? Como ele foi diante da sua casa, diante dos seus filhos, diante da sua esposa. Jó era um bom pai e um excelente marido. Ele educou bem os seus filhos, tratava bem os seus filhos,
tanto que os seus filhos eram unidos, festejavam, cada um deles nas suas casas e na casas dos seus irmãos. Todos os dias ou todos os meses, assim, sucessivamente, eles faziam festas, banquetes, uns nas casas dos outros. Então, o mais novo fazia um banquete, convidava o mais velho chamava o do meio, né? E assim sucessivamente faziam banquetes um na casa do outro ali. Então, Jó, ele educou bem os seus filhos e eles eram bem unidos, eles tinham união, eles tinham ali comunhão entre eles. Era uma família que, hoje, o modelo de uma família não perfeita, que nenhuma família é perfeita, né? Não existe família perfeita, mas existe um modelo razoável social de família, que é uma família, pelo menos, que tenha uma paz dentro ali do seu convívio familiar. Então, Jó, ele tinha essas bases ali familiar dentro ali do que ele ensinou aos seus filhos. Então, havia sim, né, esse grande pai em Jó, e também ele é um excelente marido, que com certeza, né, sua esposa, por mais que a sua esposa ali, isso dá a entender, né, quando a sua esposa chegou diante de Jó, olha, você continua servindo a Deus, amaldiçoa o seu Deus e morre, né? Ele, mesmo assim, ele não abandonou a sua esposa, mesmo ela tendo o abandonado, mesmo ela tendo deixado Jó ali e ter ido embora, mas Jó, você vê que no final de tudo, Jó volta com a sua esposa, pega a sua esposa de volta e com certeza tem mais filhos com ela, né? Ao dobro daqueles filhos que ele tinha, Jó teve mais filhos com sua esposa ali. Então, era um exemplo de pai, um exemplo de esposo e, gente, também um exemplo de patrão. Era um homem que, com certeza, tinha ali como patrão um exemplo. Os seus funcionários, tanto que você vai ver quando começa a acontecer os desastres ali, na casa dos seus filhos, nas suas plantações, no meio dos seus gados, morrem os seus jumentos, seus gados e tal. Você vê que sempre um dos funcionários sobrava e esse funcionário rapidamente ia avisar o seu patrão: olha, senhor, o seu gado morreu, seus filhos morreu, aconteceu isso, desabou tal coisa, aconteceu fogo em tal coisa, isso e aquilo. Então você vê que Jó ele tinha muitos funcionários e como bom patrão que ele era, os funcionários ali que sobrou veio para avisar o que tinha acontecido ali com ele. E como servo de Deus, Jó, ele permaneceu firme. Gente, essa é a parte mais importante na vida do ser humano. Essa é a parte mais importante e crucial da vida do ser humano. Você pode perder tudo, você pode ter escassez de tudo, mas o que você não pode perder, o que você não pode ter escassez é da presença de Deus e da confiança nele. Então Jó, ele perdeu tudo, perdeu seus bens, perdeu seus filhos, seus amigos, perdeu-se, até a sua esposa foi embora, mas Jó não se levantou contra Deus, não pronunciou palavra de maldição contra o seu Deus. E ele diz assim, com um alto e bom som: Deus me deu, Deus também tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, isso é a prova de que Jó era um temente a Deus, era um homem sincero, um homem que permaneceu firme na presença de Deus, tá? Então, Jó, como servo de Deus, carregava em si algumas virtudes. Então, nós vamos ver aqui as virtudes aqui que estava aqui na vida de Jó. Então, nós temos aqui como exemplo, né, dessas virtudes, aqui como nós lemos aqui no começo. Então, a primeira virtude aqui que Jó ele carregava era a sua sinceridade. Jó era sincero. Sinceridade, você sabe que é um atributo que Deus nos dá. Deus nos dá esse presente, esse atributo de sermos sinceros. Então, olha só, transparente e honesto consigo mesmo e com os outros. Então, Jó, ele era tão sincero que ele era transparente consigo mesmo, tanto que você vê no diálogo que Jó teve ali com os seus amigos, né? Então você vê
os 3 amigos de Jó ali, conversando com ele ali, você vê que Jó responde ali as perguntas numa sinceridade que só Jó tinha. Segundo ponto aqui, né? Então Jó também ele era sincero, né? Jó também ele é sincero diante de Deus e diante dos homens. Então olha só, Jó era sincero diante de Deus, diante dos homens e diante dele mesmo. Ele também era sincero consigo mesmo, porque Jó, ele sabia quando ele tinha errado contra Deus. Ele se colocava ali quando os filhos erravam, quando os filhos cometiam pecado. Ele também fazia sacrifício por ele também, porque ele sabia que ele era o responsável pelos filhos. Então Jó fazia sacrifícios e oferecia também por ele ter pecado também. Então Jó agora era temente a Deus. Segundo aqui, essa segunda característica, essa segunda virtude que Jó tinha. Jó, ele era temente a Deus. Temer a Deus, gente, não significa ter aqui, né, uma tratativa aqui de medo. Então, temer a Deus não significa você ter medo de Deus. Temer a Deus não é servir a Deus por medo, servir a Deus porque você sabe que você será lançado no inferno se você deixar de servi-lo. A questão de céu ou inferno é consequência, não é culpa de Deus, não é porque Deus é carrasco ou porque Deus ele é e deixa de ser, não. A questão de céu ou inferno é consequência das nossas ações. Nós somos responsáveis por entrar no céu e entrar no inferno, ser lançado no inferno. Aí você pergunta, aí alguém vai questionar, você está falando heresia, porque quem nos leva para o céu, quem nos dá a salvação, quem nos trouxe a salvação foi Cristo. É mérito de Cristo nós entrarmos no céu. Sim, não vamos entrar por esse ponto aqui, pelo mérito da questão, pois se Cristo não morresse por nós, se Cristo não nos convencesse do pecado, jamais nós entraríamos no céu. Mas existe a culpabilidade do ser humano. Existe a culpabilidade. O ser humano, ele é culpável, sim, pelas suas ações. Então, se o homem ele for lançado no inferno, não é porque Deus o condenou. Não foi porque Deus o condenou. Se o homem for lançado no inferno, foi porque ele escolheu. Ele escolheu, sendo que existe 2 caminhos, gente. Existe 2 escolhas a ser feita. Céu ou inferno. Qual é a sua escolha? Qual é o caminho que você quer seguir? Qual é o lugar que você quer entrar? Já dizia o pensador, talvez talvez ir para o inferno com Deus seria o céu. E talvez ir para o céu sem Deus seria o inferno. Aonde Deus está, ali há abundância de alegria. Então, entrar no céu ou no inferno é questão de escolha. É questão de escolha. Se você escolher servir a Deus, não importa onde você esteja, ali Deus está. Ali você terá abundância de alegria. Mesmo que você esteja no inferno, mesmo que você vá para o inferno. É uma colocação aqui, meio que no extremo. Mas só para você entender que as nossas escolhas, elas têm sim uma força. Porque nós escolhemos para onde nós queremos ir. Se você quer ir para o inferno, se você opta para ir para o inferno, então é para lá que você vai, sem Deus. Se você opta ir para o céu, você vai lá com Deus. O céu é um lugar maravilhoso e existe. Então, Cristo já nos preparou a passagem, a viagem, o transporte. Agora basta eu e você entrarmos nesta embarcação ou neste transporte. Então, você tem a passagem, você tem o transporte, você tem o lugar. Agora, quem tem que escolher, quem tem que decidir se quer ir para lá, se quer pegar o transporte ou se quer usar a passagem, é você. Então, Jesus já fez isso. Agora, basta você escolher para onde você quer. Então, olha só, Jó era temente a Deus. Não porque Deus era carrasco
ou porque Deus é perigoso, não. Jó temia a Deus porque ele sabia que ele era um miserável pecador. Nós devemos temer a Deus porque por causa dos nossos pecados, por causa da nossa carne, porque a nossa carne é traidora. A nossa carne, ela tem nos traído todos os dias. Nós pecamos porque damos lugar para a carne. Se nós temêssemos a Deus, nós não pecaríamos contra ele. Amém? Então, temer a Deus não se trata de servir a ele por medo. Se trata de respeitá-lo, reverenciá-lo em tudo, tá? Então, se trata de amá-lo também. Amá-lo acima de todas as coisas. Temer a Deus é você colocar ele acima de tudo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Quando você teme a Deus, você ama a Deus e você também ama o seu próximo. Foi o que Jesus nos diz. E a última característica de Jó aqui, que nós iremos fechar, é Jó se desviava do mal. Lá em Salmos, né? Salmos capítulo 1, verso 1 diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Então, se você tem prazer na lei do Senhor, se você teme ao Senhor, se você anda na presença de Deus, você tem que se desviar do mal. Você é bem-aventurado quando você se desvia do mal. Então, olha só, se desviar do mal significa se afastar do pecado e do mundo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 22. Então, aquele que teme a Deus, se desvia do mal, e aquele que se desvia do mal, ele anda na presença de Deus. Foi o que Deus diz para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. Então, é o que Deus quer que nós sejamos, andar em sua presença e, através de andar na presença de Deus, ser perfeito com ele, beleza? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Foi o que eu li aqui, Provérbios, tá? E o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. Então, todo aquele que teme a Deus, ele é sábio. E todo aquele que é sábio se desvia do mal, tá? Então, o varão que anda na presença de Deus, ele se desvia do mal. Tá bom? Lâmpada para os meus pés é a sua palavra. Salmos 119, 105. E luz para o meu caminho. Então, você andar na presença de Deus, você temer a Deus, você ser sincero, você seguir a imagem, seguir aí o exemplo de Jó, é você servir a Deus de verdade. Beleza? Então, gente, quero aqui agradecer por mais essa oportunidade, por mais esse momento aqui que nós passamos juntos aqui dessa aula tão maravilhosa aqui falando sobre esse patriarca Jó. Então nós entendemos aqui sobre essa biografia, por mais que seja uma biografia não tão bem elaborada, como o texto não deixa bem específico aqui sobre essa biografia, mas conta sobre essas características, nos mostra essas características de Jó. Não é um livro bibliográfico, né? Mas é um livro que trata aí a respeito de alguns pontos sobre a vida de Jó. E nós apresentamos para você aqui a vida de Jó aqui e também tomamos ela, colocamos aqui para nós tomarmos ela como exemplo, pois se você quer ser um servo de Deus, nós temos que seguir os bons exemplos, beleza? Então, fazer igual o apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, quando ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, é isso que nós, como cristãos, devemos fazer, beleza? Até a próxima lição, a lição de número 3. Estaremos aqui semana que vem, mais uma vez aqui com você, trazendo mais uma lição abençoada e conto com a sua participação. Se você gostou e continuou até o final desse vídeo, se você está assistindo até o final desse vídeo, gostaria que você deixasse o seu joinha aí, se você gostou dos comentários, se Deus falou com você através desse comentário, se Deus tocou em seu coração, eu gostaria que você deixasse aí a sua participação, você comente aí para nós, comente, deixe o seu comentário, deixe o seu joinha, e se você puder também permanecer conosco aqui, se inscreve no canal, deixa a sua inscrição no nosso canal aqui e permaneça conosco aí, beleza? Deus abençoe e até
semana que vem, se Deus quiser. Fica na paz.